Boa tarde. Eu tenho aqui um monte de fichas de gente que me disseram que eu tenho que saudar todo mundo, tá? Mas isso aqui, governador, é o retrato do sucesso que está sendo esse almoço. Estamos conversando ali um pouquinho antes. Quinta-feira eu tive que fechar a porta aqui, porque estourou. Não tinha mais vaga para ninguém. E nós temos até protocolos a seguir. Mas eu vou citar aqui vários nomes que eu acho fundamentais, além de, evidentemente, das boas-vindas ao nosso governador. Queria citar aqui a presença do grande benemérito e presidente do Conselho Superior da Associação Comercial, Marco Paulo Moreira Leite, aqui à direita do governador. Desse amigo e um cara genial realmente, que é o secretário de Estado da Casa Civil e Governança, que é o Nicola Missione. Por favor. Abel está aqui, eu não estou vendo ele. Não está aqui, não? Eu queria saudar aqui o Vinícius Fará, que eu também... Ah, tá, agora eu estou vendo. Estava aqui atrás de você. Nós vamos falar de 5G daqui a pouco, hein? Secretário Nelson Rocha, que está fazendo um trabalho fenomenal com as contas do Estado. Secretário Gutenberg Fonseca. José Luiz Amit, aqui à minha esquerda. Deputado Otávio Leite. Grande benemérito, ex-presidente do nosso conselho, Humberto Mota, aqui presente. Eu me sinto muito honrado. Hoje nós temos uma presença VIP aqui de vários ex-presidentes. Protásio, Antenor de Barros Leal, minha queridíssima Ângela Costa. Queria saudar aqui o presidente da FEComércio, meu amigão, Antônio Florencio Queiroz. Não estou vendo aqui o Alvarenga, mas está saudado. Queria saudar uma pessoa importantíssima hoje, que é o Bebeto Chateaubriand. Bebeto, que é o curador da coleção do Gilberto Chateaubriand. Levanta aí, por favor. Ao lado dele está o presidente da FUNAR, José Roberto Gifford, a quem eu agradeço muito. Cadê ele? Ao lado dele não está? Cadê o Zé Roberto? Ah, está lá. Carlos Fernando Grosso, está onde? Ó, está aqui. Queria saudar, queria agradecer a presença da Firjan. Importantíssimo aqui para nós a presença de vocês também. O Wilson Ferreira Júnior, não estou vendo aqui. O nosso homem da Rio, cadê ele? Está aí? Não estou vendo ele aqui. Eu queria saudar um amigo especialíssimo, uma figura importantíssima na cidade, meu amigo Ricardo Amaral. Por favor, levanta aí. Eu queria saudar aqui o homem da Egea Iguá, o Alexandre Bianchini. Cadê ele? Bianchini está por onde? Ó. Queria saudar o Vinícius, que eu vi aqui na entrada. Vinícius Rocha, cadê ele? O nosso assessor de Relações Institucionais do Comando Militar do Leste, o general de brigada, Ernesto de Lima Gil. Queria saudar aqui um super amigo também, homem muito importante na nossa cidade, no nosso estado, vice-presidente institucional da Multiplan, o Vander Giordano, aqui presente. O diretor executivo do SBT aqui no Rio, Mário Rigon.
Governador, talvez o homem mais importante aqui do almoço, o Cláudio Magnavita, hein? E todo o pessoal da Band aqui. E também o meu amigo Daniel, chegou ao Alvarenga. Governador, eu vou fazer aqui uma breve introdução e lhe dizer o seguinte. Eu tenho a sensação que o senhor anda em conversas com Deus, porque eu não me lembro, aqui no nosso estado, um político com astros tão alinhados, tá bom, mas com astros tão alinhados como nós assistimos aqui no último ano. É até bom lembrar que há um ano atrás, o estado do Rio de Janeiro estava quebrado, uma destruição em massa de empregos aqui, de alto a baixo da pirâmide, foi uma coisa, um massacre. Todo mundo tonto, não tinha vacina, ninguém sabia de nada, tudo fechado, tudo anormal. E hoje, nós estamos aqui, e eu acho até que as últimas 5, 6 semanas até foram perigosas para a gente, porque ficou bom demais. O que aconteceu aqui? Vacinação em alta, ainda que a gente tenha alguns bolsões aí pelo interior com problemas, a vacinação no nosso estado, na nossa cidade e no Brasil foi um espetáculo. Nós demos um baile para o mundo, contra todas as previsões. O brasileiro trabalha com os protocolos, vendas começando a acontecer. E é claro, 2 eventos fundamentais, privatização da SEDAI, não vamos nem discutir o impacto disso, todo mundo sabe, é um negócio, o nosso estado é quase a Bíblia, antes de Cristo, depois de Cristo. Nosso estado hoje é antes da SEDAI e depois da SEDAI. Um orçamento fenomenal, conseguiu se amarrar pelo menos 10 anos, em torno do regime fiscal de uma maneira extraordinariamente inteligente, que não nos trava, nos permite crescer, competitivo. Fora uma série de outras ações pelo estado inteiro, é fenomenal. Então, gente, só para ficar no exemplo, o estado vai virar com 8 bilhões de reais em caixa o ano. Eu quero saber se alguém se lembra em algum momento que tenha ocorrido algo similar aqui na vida do nosso estado. Eu não me lembro, francamente, tá? Então, governador, eu tenho certeza que as minhas palavras traduzem fielmente o que todo mundo aqui nessa sala pensa. E, finalmente, a nota mais importante do dia, e eu acho que um governo que se preocupa com cultura, que tem sido uma coisa muito discutida aqui no Brasil nos últimos tempos, é um governo que mostra sofisticação. Cultura é um grande alimento do debate. E hoje nós vamos aqui assinar 2 protocolos com o governo do estado, a Associação Comercial e o governo do estado, relativos ao retrofit da Casa da Marquesa de Santos, que, gente, vamos combinar, é muito mais importante do que o Palácio do Ipiranga, porque na Casa da Marquesa, efetivamente, foi feita a política do Primeiro Império, tá? E é claro que a Casa da Marquesa ainda tem um aspecto importante para nós, porque lá morou durante anos o nosso patrono, querido Barão de Mauá. E a outra coisa fundamental, então, vai ser uma maneira de nós ajudarmos ao Rio a comemorar o bicentenário. Nós vamos também ajudar ao Rio, através desses protocolos, a comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna de São Paulo. Eu sempre gosto de lembrar, muita gente diz, mas o Rio não teve Semana de Arte. O Rio sempre foi moderno, tá? Vamos combinar. O Rio não precisava fazer uma Semana de Arte. Mas o Rio, provavelmente,
vai fazer a comemoração mais bacana e poderosa da Semana de Arte de São Paulo, que é um grande corte do modernismo brasileiro, porque é um privilégio, Bebeto, você nos dá acesso à maior coleção de arte privada do Brasil, que é a coleção do Gilberto Chateaubriand. Então, governador, eu queria lhe convidar para subir aqui e nós assinarmos esses 2 memorandos de entendimento, que isso vai possibilitar que a gente vá para a rua trabalhar no assunto, e depois o senhor fará aqui uma exposição, e na volta nós vamos fazer 4, 5 perguntas selecionadas aqui pelos nossos conselhos, tá bom? De temas. É isso. Governador, vamos lá. Lúcia Chia? Esse é o protocolo referente à exposição Gilberto Chateaubriand. Bebeto, sobe aqui que você vai ser testemunha. Não, você é testemunha, Hélio Paulo Ferraz e o Bebeto. Cadê o Hélio? Nosso primeiro vice-presidente. Vem cá que você vai assinar. Você começa. Claro, governador, prioridade. Bebeto. Não. Pera aí, Hélio, assina aqui. Agora nós vamos assinar assina aqui. Nós vamos assinar aqui. Bebeto acabou. Nós vamos assinar aqui o referente. Ah, não. É a Funarge que assina, desculpe. Mas você vai assinar como testemunha aqui, por favor. Agora. Cadê o Gui, foi? Cadê o Gui, foi? Agora de fora. Isso tem que botar lá. Quando você for tirar isso. Hélio, você vai assinar aqui também. Mas também você segura tudo ali. Não, ninguém precisa falar, entendeu? Hélio, assina aqui, ó. Então eu vou passar a palavra para você. Você fala aí o que quiser. Vou fazer 5 perguntas. Tá ótimo. Tá feito, aqui. Bom, eu vou passar a palavra aqui para o nosso governador. Muito obrigado a vocês, hein? Obrigado mesmo. Uma excelente tarde, senhoras e senhores, boa tarde a todos. São muitos rostos amigos, muita gente que a gente tem a alegria de reencontrar, né? Acho que, em nome do Josa, nosso presidente, do Nicola, nosso secretário da Casa Civil, nossa Cátia Seabra, representando a imprensa, e do nosso Alô Amaral, representando toda a nossa arte e cultura, e o Otávio Leite representando a nossa política. Eu cumprimento a todos. Dizer que é uma emoção e uma alegria. Eu aprendi uma vez, Otávio, com um velho político, que não é você, porque você ainda é um jovem, que o político começa a mentir quando ele diz que vai ser rápido, né? Mas eu já combinei com o presidente Josa aqui, a ideia também é responder um pouco, a gente poder bater um papo,
e não ser só um monólogo. Em um lugar que eu me sinto muito envaidecido e muito feliz em ver tanta gente aqui tão representativa. É muito legal, hoje, quando a gente vê que o Rio de Janeiro volta a ser protagonista. Eu me recordo bem, eu sempre conto, que quando eu chegava lá, logo no comecinho ali, em setembro, outubro, depois que eu assumi, e eu estava lutando pela prorrogação do regime de recuperação fiscal, eu estava indo muito a Brasília. E as pessoas me apresentavam, olha, esse é o novo governador do Rio, tudo. E era batata. 10 em cada 10 falou assim, você é o governador do Rio? Olha, rapaz, eu não queria estar na sua pele. E eu olhava a pessoa e falava, nem eu. Porque eu tinha sido eleito para ser vice. E hoje, quando eu chego, Ângela, nos mesmos lugares, o que a gente ouve é o seguinte, olha, o que vem do Rio hoje é só notícia boa. O que vem do Rio hoje é só boa expectativa. Tive lá no LID em São Paulo, aqui, tive no GRI, tive no Esfera. E é muito impressionante que quando a gente acaba de falar, as pessoas estão ávidas por boas notícias do Rio de Janeiro. A gente teve essa experiência lá. As pessoas estão ávidas para saber o seguinte, é isso mesmo que a gente está ouvindo? O Rio de Janeiro está melhorando mesmo? Dá para a gente voltar a pensar em ir ao Rio, visitar? Dá para pensar em voltar a ir ao Rio empreender? E eu hoje não vim para dar muitos dados, não. A gente já tem conversado bastante, todo mundo aqui tem visto a gente falar. Realmente, a concessão da SEDAI é um marco histórico. E ela é um marco histórico não pela outorga. A outorga, sinceramente, ela é o menor dos ganhos. O primeiro grande ganho do Rio de Janeiro é a volta da credibilidade. Quando dois gigantes, como a Egeia e como a Iguar, resolvem pegar fundos internacionais e investir aqui, isso não é à toa, isso não é de graça. Isso é porque eles voltaram a enxergar no Rio de Janeiro um ambiente de negócios propício. Voltaram a enxergar no Rio de Janeiro, ainda que por causa de uma grande dívida. Tem que entender que nós só estamos em regime de recuperação fiscal por causa da impagável dívida do Rio de Janeiro. Nós não estamos em regime de recuperação fiscal por causa do ano de hoje, por causa do tempo de hoje. O Rio de Janeiro hoje é um estado 100% no azul. O Rio de Janeiro hoje, a lei orçamentária que a gente mandou para o ano que vem, é uma lei que só não tem superávit, porque nós botamos 3 bilhões de reais em investimentos, secretário Zammit. O Rio de Janeiro, ano que vem, esse ano, já teve um resultado superavitário sem contar a SEDAI, e ano que vem terá outro resultado superavitário sem contar a SEDAI. Isso demonstra que a nossa economia está recuperando, isso demonstra que o Rio volta a ser um local com credibilidade para aquele que quer investir. Eu ir lá inaugurar o shopping da Multiplan, ir lá inaugurar a planta da BRF, ir lá inaugurar o maior CD da América Latina, da Amazon, Mercado Livre que está chegando. Não é à toa, meus amigos. E vou ser muito sincero, e não é diminuindo o nosso trabalho, não, mas não é o governo o principal ator disso. O principal ator disso é a cadeia produtiva. São vocês. Vocês, é verdade. Por quê? Porque muitos desistiram do Rio no pior momento. Uma política tributária impagável, Nelson. Impostos que não deixavam ninguém ser competitivos. Uma estrutura de fazenda e desenvolvimento econômico totalmente arcaica.
Nós chegamos a ter aqui empresa levando 6 meses para serem abertas. Hoje, uma empresa no Rio de Janeiro, Josa, leva 15 minutos para ser aberta. E pode ser feita totalmente digital pelo celular. Hoje a gente conseguiu diminuir a questão regulatória, tanto do ambiente quanto do bombeiro. Já está 90% digital. E a gente vai chegar no 100% digital. Acabar com esses pequenos cartórios que tinham no Rio inteiro. É o cartório do Detran, é o cartório da Fazenda, é o cartório do Bombeiro, é o cartório do INEA. É para isso, Vinícius, que nós estamos fazendo as 13 agências Fast Track pelo Estado. Para que o empreendedor, Queiroz, quando for lá abrir o seu pequeno negócio, ele sabe que na região dele, ele tem um lugar onde ele vai e ali resolve tudo. O Estado do Rio de Janeiro hoje é um Estado que deixa de querer ser ou sócio ou inimigo do empreendedor, que tinha esse outro lado horroroso, de querer ser ou sócio ou inimigo, para ser um Estado hoje que é tapete vermelho para quem quer empreender aqui. Nós fizemos o nosso auxílio emergencial, que foi o Super RJ, que ele tinha 3 frentes. Aquelas pessoas do cadastro único da assistência, do Bolsa Família, que nem direito àquilo tinham, aos desempregados, desde 15 de março, que foi a data do primeiro decreto de fechamento, e tínhamos uma linha de crédito pela AG Rio, André, que um crédito sem juros e com uma carência de 6 meses. E a gente começou a fazer o nosso balcãozinho ali de apostas. E eu falei assim, não tenho dúvida nenhuma que o principal será a AG Rio. E o outro falou assim, governador, você está doido, o principal vai ser o pessoal do CAD único. E o outro falou, nada, o que tem de desempregado nesse estado por causa da pandemia é o pior. Pena que eu não casei um dinheiro. Porque foi mais que o triplo. O pequeno, o micro, o empreendedor individual, ele não quer viver de auxílio isso, auxílio aquilo. Porque o carioca e o fluminense, ele quer produzir, ele quer trabalhar. E não à toa, o maior sucesso do programa Super RJ, que já passou de efetivado de mais de 250 milhões, é a linha de crédito pela AG Rio. E quando você faz esse tipo de programa, Filipão, você vai girando economia, você vai fazendo gerar um ciclo virtuoso da nossa população em entender que hoje o Estado do Rio de Janeiro, ele protege o emprego. Quando eu fui lá brigar para não ter lockdown, e quando eu briguei para não ter lockdown, que nossos amigos da imprensa lembrem-se, que a minha fala, Queiroz, e o Queiroz é minha testemunha, e eu apanhei diuturnamente, de 15 de novembro a 15 de janeiro, minha única fala foi, vamos tomar decisões equilibradas. Vamos tomar decisões ouvindo a medicina e ouvindo a cadeia produtiva. E eu apanhei 60 dias consecutivamente por dizer que nós tínhamos que tomar decisões equilibradas, que eu não era a favor nem do libera tudo e nem de dizimar o emprego das pessoas. E eu não tenho dúvida que posturas como essa fizeram o Rio de Janeiro recuperar a credibilidade. Acabei de conversar na Espanha com o pessoal da Naturgy, que eu tenho o maior respeito, e falei para eles claramente, nós no Rio de Janeiro não jogamos mais a sujeira para debaixo do tapete. Da mesma forma que com o pessoal da FETransport, do metrô, do trem, a gente vai resolver o problema para trás antes e depois vamos conversar de renovação. Não dá mais. O Rio de Janeiro não aguenta mais fazer maus negócios.
Infelizmente, todas as nossas concessões são maus negócios. Todas. Não tem uma que seja um bom negócio. Não é à toa que estão sendo vendidas constantemente. O Rio de Janeiro tem que voltar a aprender a caminhar com as próprias pernas. E esse é o legado que a gente pretende deixar. Um legado onde o empreendedor que venha para cá, ele saiba que o Rio de Janeiro, novamente, é local de gente séria. Porque o Rio de Janeiro, durante um tempo, passou a ser um local quase para desbravadores. Tanto na segurança pública, no turismo, tanto para quem queria empreender. E hoje, o que a gente demonstra para o país inteiro, primeiro estado da federação a recuperar 100% dos empregos perdidos na pandemia. Estado na federação que teve o maior gap de arrecadação, Nelson. O estado que mais tem diminuído impostos hoje é o Rio de Janeiro. Já diminuímos bares e restaurantes, já zeramos do arroz e do feijão, que é a veda do querosene o imposto sobre o querosene de aviação, Rio Log, que ontem vencemos no Tribunal de Justiça. A lei do Rio Log é constitucional e está valendo. Uma grande vitória ontem no Tribunal de Justiça. Venceremos agora o Polo Metal Mecânico. É a próxima vitória que a gente vai ter no Tribunal de Justiça, para demonstrar o seguinte: nós queremos ser competitivos. Nós queremos que o empreendedor venha para cá e pague um imposto justo, tenha uma fazenda fácil, não precise ficar contratando 500 técnicos. Hoje nós temos mais de 300 regimes tributários. E a missão do secretário Nelson diminui isso sensivelmente. Eu comprei um chicote com o nome dele. Eu estou chicoteando, Nelson, cadê minha diminuição? Nelson. Como ele é vascaíno, né? Bater no vascaíno nunca é ruim. Tive que aproveitar, Nelson. Um flamenguista falando isso de vascaíno, né? Mas, brincadeira à parte, vivemos um tempo de otimismo, sim. Segurança pública, melhor índice dos últimos 10 anos. Um índice que eu sempre ressalto, que é impressionante, é o homicídio doloso, que é o menor de toda a série histórica, desde 1991. Tem menos homicídio doloso hoje do que em 1991. O Rio de Janeiro, por mais que alguns queiram dizer hoje que é um lugar ruim, porque tem gente que quanto pior, melhor, né? Que a gente mais vê por aí. O Rio de Janeiro é o estado que mais cresce na federação hoje, deputado André Correia. O Rio de Janeiro não vai gastar nenhum real da SEDAI em custeio. 100% do dinheiro que vem de todas as parcelas da SEDAI será gasto com investimento, para que a gente possa gerar mais emprego, mais desenvolvimento, mais renda, atrair mais negócios e fazer a verdadeira justiça social, que é desenvolver e dar emprego para toda a nossa população. Esse é o maior programa que existe, é o emprego. Então, Josi, queria agradecer muito a oportunidade, dizer que é envaidecedor estar à frente do Rio de Janeiro nesse momento. Temos problemas? Óbvio que temos. Eu brinco sempre com o Nicola fala, mas governador, isso aqui, eu falei, Nicola, fica tranquilo, se fosse fácil, alguém já tinha resolvido. Não tem salvador da pátria aqui. O que tem aqui é um grupo querendo botar o Rio nos trilhos. E depois que a gente botar nos trilhos, ainda tem uma grande caminhada pela frente. Porque o nosso Estado não é feito de governo. O nosso Estado é feito de gente. E quem gera emprego, quem gera renda, são vocês, que são a nossa cadeia produtiva, que são nossos empregadores, que são aqueles que acreditam no Rio de Janeiro. Muito obrigado e um excelente fim de ano a todos.
Passamos a palavra para o presidente José Antônio Nascimento Brito. Governador, pedir para ficar um pouquinho aqui. Nós temos aqui alguns temas pré-selecionados aqui pelos nossos grupos de trabalho. E a minha primeira pergunta, o senhor já respondeu um pouco, mas eu queria voltar a ela. Esse assunto da segurança, tudo indica que ele é muito melhor do que as pessoas estão percebendo. E muitas vezes eu acho que segurança é percepção. O que o senhor acha aí que a gente pode fazer mais para ajudar a mexer na percepção de que a segurança no Rio realmente é a sério, é a Vera, que o senhor está nesse jogo a Vera? Presidente, a nossa segurança, ela é feita por patrulhamento, policiamento, ela é feita, infelizmente ainda hoje, pela repressão, que é o combate, que ninguém deseja tirar a vida de ninguém. Esse Estado hoje é um Estado que não celebra a morte de ninguém. Infelizmente, tem horas que acontece e tem que acontecer. Mas nós não celebramos nenhuma morte de ser humano. O que a gente deseja é que essas pessoas pudessem se recuperar. Tem horas que não é possível. Mas segurança pública é feita de inteligência e investigação. Nós, até o ano passado, tínhamos a Polícia Civil mais sucateada desse Estado. 75% dos institutos médicos legais estavam fechados. Por exemplo, um crime que acontecesse em Santo Antônio de Pádua, para você ter uma perícia, levava, no mínimo, 7 a 10 horas. Isso vai gerando um clima de impunidade. E aí tentava se resolver isso dando tiro, porrada e bomba. Hoje, a nossa política de segurança é uma política de segurança que já prendeu mais de 1.000 milicianos. É uma política que já bloqueou, já deu um prejuízo só para a milícia de mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais, que está 100% integrada com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. A nossa política de segurança é uma política que voltou a reequipar a Polícia Civil para que ela tivesse condição de solucionar. E, graças aos programas muito bem sucedidos, do governador Pezão, que vocês ajudaram tanto, que é o Segurança Presente, que a gente conseguiu ampliar, e o outro é o Bairro Seguro, que são programas que têm dado essa sensação de segurança e que têm feito nas áreas mais populosas que nós consigamos melhorar essa sensação de segurança. E a terceira coisa, por óbvio, são as nossas comunidades, que a gente está preparando um grande programa. Eu sei que os nossos amigos da imprensa já ficaram ali ávidos para ouvir alguma coisa. Calma, não vou dar spoiler hoje, mas até o fim desse mês a gente vai estar lançando um grande programa de segurança para as comunidades. Eu já antecipo que não é programa de dar tiro nas pessoas. É programa de realmente ressocializar, é programa onde a investigação entre. Alguma coisa de repressão terá que ter, por óbvio, mas a nossa meta não é matar ninguém. A nossa meta é salvar, é libertar as pessoas. Por isso que eu acho que a segurança pública está indo num caminho, é outra coisa que, é outro problema que vem enraizado, é um problema endêmico hoje, mas que a gente tem conseguido já dar o start para melhorar. Eu não tenho dúvida que nos próximos períodos a população já vai começar a sentir. Quem mora mais na orla turística já sente muito mais hoje. Mas quem não mora no nosso corredor turístico, cada dia mais vai começar a sentir, principalmente com programas de policiamento como o Bairro Seguro, que tem sido um sucesso. Excelente. Eu ia lembrar só a importância estratégica do verão, para não ter muita confusão, porque sempre aparece na televisão, né? Já tem 2 semanas que a Operação Verão começou e vocês nem perceberam. Excelente. Porque a melhor polícia é aquela que não aparece. Quando você não vê
o policial dando porrada na rua, tiro, não sei o quê, é porque a política de segurança está dando certo e a gente está conseguindo reprimir a coisa de acontecer. Então, já tem 2 semanas que a Operação Verão está totalmente, e a maioria das pessoas nem percebeu, porque o papel da segurança pública é que a sua vida seja o mais normal possível. Isso aí. Perfeito. Governador, há umas 4 ou 5 semanas, nós fizemos aqui um seminário bem amplo sobre, desculpe, o caos que existe na situação do transporte urbano aqui na região do Grande Rio. E nós temos vários problemas, o senhor tocou aí, mas eu queria voltar a eles um pouquinho, que envolvem metrô, estação da Gávea, Supervia, problema do Galeão, tem uma série de problemas aí. Eu queria voltar a eles, porque realmente, na nossa visão, são problemas que com um pouco de dedicação, eles conseguem ser solucionados. Eu queria voltar um pouco para o seu pensamento sobre esse assunto e o seu empenho, que nós consideramos isso aí muito importante para nós. Presidente, a gente tem que só fazer uma justiça aqui. O Brasil foi um dos poucos países, dos continentais, talvez o único, que o governo central não ajudou os modais. Foi aprovada uma legislação na Câmara Federal que, infelizmente, o ministro Paulo Guedes vetou. E o Brasil, com certeza, dos continentais, o único. E dos grandes, talvez um dos únicos. Eu não vou cravar que é o único, mas um dos únicos. Porque as pessoas foram obrigadas a ficar em casa por decretos públicos. Se os decretos foram certos ou errados, não é o nosso tema aqui. Mas as pessoas não foram no transporte por uma adesão pública, que fechou tudo. Então, hoje, todos eles estão desequilibrados. Todos eles. Não há um equilibrado hoje, barca, trem, metrô, ônibus, nenhum deles hoje é equilibrado. Está ali o Rodrigo, nosso eterno secretário de transporte. O nosso papel hoje, a gente está em diálogo constante com eles, é tentar entender como é que o Estado faz para reequilibrar esses modais. Se outrora foi gente que estava envolvida em casos de corrupção, se outrora teve tudo isso, Ronaldo, hoje eu garanto, não é mais o problema. Hoje está muito desequilibrado, hoje as empresas estão quebrando, hoje a gente está correndo um sério risco, e o pessoal da FETransporte está aqui para falar isso, de criar um novo monopólio, porque os pequenos e médios vão sumir se a gente não fizer algo, e a gente vai ter um monopólio no transporte que é muito nocivo ao sistema. Então, o que a gente está fazendo hoje é tentar, nós sabemos que o Estado, por mais que hoje tenha uma situação um pouco melhor, ainda não é o suficiente para poder aportar. Há um clima, principalmente dentro do Ministério Público e da população, muito ruim quando a gente fala em ajudar os modais, e a gente tem que acabar com isso. Quem fez, está pagando o que fez, e hoje, com certeza, é um novo tempo. Eu que convivo com eles todos, é gente muito séria, é gente que tem trabalhado duramente para melhorar a vida da população. Nós hoje somos uma das passagens mais baratas do Brasil e um dos únicos estados que não tem subsídio nenhum. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, a Prefeitura subsidia em 4 bi por ano. Nem a Prefeitura do Rio, nem o Estado subsidiam em nada. Então, são situações que não são colocadas à luz, mas são situações que, no momento de desequilíbrio profundo, como se tem hoje, fazem toda a diferença. Então, não é um trabalho simples, são contas complicadas. Nós temos uma população hoje com baixo poder de compra. Isso vai acabar impactando no empregador, ou seja, em vocês. Se a gente começar a fazer o aumento tarifário, que seria necessidade, mais uma vez, é o empregador que vai se esgoelar. Então, são contas difíceis que a gente está lutando muito. Já estamos aí, já avançamos muito. E eu creio que ainda dentro desse ano a gente vai chegar a soluções para poder, em primeiro lugar, equilibrar. E depois buscar os investimentos necessários para a gente melhorar. Lembrando que no Pacto RJ tem 2 grandes obras, que é o metrô até Nova Iguaçu,
e o MOVE, que é o veículo leve em São Gonçalo, que são talvez dois grandes fornecedores de mão de obra, que aquela população sofre muito e que o empregador paga uma passagem caríssima para aquele morador de uma região dessa, que vai com certeza diminuir o custo e melhorar a vida das pessoas. Governador, eu represento, como o senhor sabe, a indústria de comunicação, de mídia. Eu queria lembrar o senhor também, para deixar na sua pauta o Galeão, porque essa é uma indústria como outras, como a do petróleo e gás, como a de telecomunicações, que vão ter comunicações com o exterior e com o resto do país de maneira eficiente. E nós não podemos abandonar essa causa tão importante aí, que é esse equilíbrio entre o tráfego, entre o Santos Dumont e o Galeão. Eu tive com o ministro Tarcísio, quero fazer uma justiça aqui. Nosso senador Portinho tem sido um guerreiro por essa pauta do Galeão. Muito bem lembrado. Tivemos reunião eu, Portinho, o Hugo Leal e o Flávio Bolsonaro com todo o Ministério da Infraestrutura. Foi a melhor reunião que eu já tive com eles em quase 3 anos. Pela primeira vez, eles reconheceram a questão do Galeão, que não é só uma questão da população estar escolhendo um aeroporto ou outro, que era muito que eles se filiavam a uma tese que era uma seleção natural da população. Otávio é outro batalhador por essa pauta, sabe disso. E pela primeira vez eles começaram a perceber que não é isso. Então nós estamos conversando algumas soluções. O Estado já deu uma contribuição, que foi diminuir o imposto, mas a gente tem que melhorar o tráfego na linha vermelha, a gente tem que fazer alguma via. Eu conversei muito com o prefeito Eduardo Paes, a possibilidade da gente estar usando melhor aquela via que hoje é de um BRT, que é pouquíssimo explorado, e que a gente tem que aproveitar aquela via e, quem sabe, até a construção de um outro modal ali. Então, está sendo discutido e é uma pauta prioritária para nós, com certeza. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui que não é de $1 milhão, de $1 bilhão, tá? No sábado, o prefeito anunciou que ele está dando um passo atrás, não exatamente no Réveillon, mas na queima de fogos e na possibilidade de nós termos 2 milhões de pessoas na praia. Claro, a decisão foi parar no seu colo, como o senhor sabe muito bem, né? O senhor ficou até de quinta-feira de nos dar uma decisão. O senhor usou a palavra equilíbrio, que realmente é verdade. Essa é uma decisão que tem que ser muito bem ponderada, porque nós avançamos muito na reabertura da nossa economia. A gente não pode perder de vista que a prioridade continua sendo vacinação e protocolos, mas nós não podemos parar a nossa economia. E eu queria lhe fazer a pergunta, o senhor pode nos dar uma pista por onde o senhor está andando, e principalmente lhe sugerir muito equilíbrio e clareza ao enunciar a sua decisão, porque parecia no sábado de manhã que o Rio ia ser fechado no dia 31 para o dia 1º, tá certo? Foi um caos durante algumas horas no noticiário. Então o senhor tem aí uma decisão que é difícil, ela não é fácil, mas é uma coisa importante, que uma coisa que preocupa não se transforme em pânico. E eu tenho certeza que o senhor vai ter a cabeça de fazer isso de uma maneira muito boa, mas o senhor podia nos dar uma pista por onde está indo, não? Vamos lá. Depois de sábado, eu fiz o Eduardo Paes pagar o jantar ontem, entendeu? Mas eu entendo a preocupação do prefeito Eduardo Paes, a decisão do comitê da Secretaria Estadual. Só fazer uma pequena coisa. O comitê científico, ele orienta a Secretaria e a Secretaria orienta o governador. Então, nem eu, nem o prefeito Eduardo Paes temos ingerência nenhuma acerca de comitê científico. Até por isso que a ideia é exatamente essa. Se a gente manda em comitê, não precisa ter comitê, porque é a nossa vontade que predomina. Como eu sempre disse, a decisão final ela é minha e do Eduardo Paes. A decisão final não é de técnico. O técnico está aí para instruir a gente, para demonstrar os percalços, o que eles acham, as experiências de vida, as experiências técnicas, e nós tomamos as decisões. Infelizmente, foi vazada uma reunião do Comitê Estadual, onde eles demonstravam a preocupação com a nova variante, preocupação, na verdade, por falta de informação.
não preocupação por estar acontecendo algo. Então, cria-se um alarde, mas a preocupação do comitê estadual era pela falta de informação ainda, que o mundo inteiro não tem essa informação precisa. Cada dia a gente abre um veículo e é uma informação diferente. Sábado o prefeito acabou tomando essa decisão, um pouco, esperei baixar um pouquinho a temperatura, liguei para ele, combinamos de encontrar os comitês juntos. Depois ontem acabamos mudando um pouquinho de opinião, encontramos nós dois, nós alinhamos o que politicamente nós achávamos que deveria ser, e cada um agora vai no seu comitê para poder que aquilo seja validado pelo comitê. Primeiro ponto, a cidade não será fechada. Não há chance da cidade ser fechada, ao menos que daqui até lá haja um grande surto, uma coisa assim absurda, que não nos parece que vai acontecer, até pelo avanço significativo da vacina. Não nos parece que vai acontecer, e o que está vindo lá de fora também não nos parece isso. Segundo a Secretaria de Saúde, hoje nós tínhamos um caso em estudo que já foi descartado. Então, não há motivo para esse alarde todo. Provavelmente, orientaremos não terem festas de 1 milhão de pessoas, deva ser o nosso encaminhamento, mas eu não vejo por que não temos festas particulares, e aí os municípios vão colocar a questão dos protocolos, que isso está meio que definido, que isso é uma atribuição municipal, colocar os protocolos, e a gente vai entender aí, até ouvindo rede hoteleira, ouvindo todo mundo, que já sabe o prejuízo que teve para o turismo, o que a gente faz, a questão dos fogos. Um grande exemplo que eu tenho dado é Niterói. Niterói foi uma das cidades mais restritivas e liberou os fogos sem festa. Então, a gente provavelmente encaminhará para os comitês nesse sentido, para não acabar com o Réveillon, mas também teremos que restringir um pouco para não terem 2 milhões de pessoas, até porque a influenza está aí, está lotando as clínicas da família, tudo. Temos que ter prudência, mas sendo equilibrados, e também olhar ao lado dos hotéis e dos empreendedores, que foi uma coisa que eu falei outro dia, usei até o nome de um amigo. Eu estava lá em Brasília conversando com uma deputada federal, muito fervorosa ao lockdown, e eu falava, deputada, e ela falou assim, governador, me preocupo em ouvir o senhor falar de economia. O senhor me parece uma pessoa tão equilibrada. Aí eu falei, deputada, a senhora pensa isso, porque quando eu falo em economia, a senhora pensa no Benjamin Steinbrück. E eu penso no pobre, do carregador, do porteiro, eu penso no vendedor da loja, eu penso no garçom. Então, os dois fazem economia. Eu duvido que o Benjamin esteja tão preocupado assim do que como o rapaz que vive da semanada e não vai ter como comer no fim de semana. E ela não soube o que me responder. Então, quando a gente fala de economia, a gente está falando no emprego, principalmente do mais pobre. A gente tem que parar de hipocrisia. Quando a gente fala, fazer essa dicotomia hipócrita entre saúde e economia, em primeiro lugar, é um mau caratismo intelectual. Segundo, é uma maldade com o mais pobre, porque é esse que vai se sentir na ponta. Então, economia e saúde não são nada inimigos, assim como o ambiente e o desenvolvimento. Eles têm que andar juntos, equilibradamente. Perfeito. Olha só, eu tenho uma última pergunta aqui. Tinha uma pequena provocação, mas é jogo rápido. Eu queria saber se o senhor está animado com o futuro político aqui no Estado. Estou muito animada. Agora dependo de vocês, né? Assim, eu acho que todo processo político ele é fruto de um trabalho. Teve um ex-governador que dizia que a urna é o julgamento do político. Eu acho que o caminho é, se fizer um bom trabalho, um processo de continuidade. Se não fizer um bom trabalho, a população julga na urna
E eu só tenho 42 anos, estou muito tranquilo que tem muita vida ainda fora da política. Perfeito. Olha, governador, muito obrigado. Estamos juntos. Essa sala está com o senhor. Parabéns pelo seu trabalho, é espetacular. Um grande abraço. Obrigado e um excelente almoço a todos. Segura aqui, se eu botar junto vai dar.